Final do dia, eu tô acompanhando aqui a celeuma da entrega dos motoboys e alguns moradores reclamando sobre a entrega não ser na porta do apartamento. Isso é uma confusão que já deu no Brasil inteiro. Algumas pessoas já fizeram algumas coisas, inclusive, muito feias, né? E com todo respeito aos motoboys que desejam entregar na porta do apartamento, há uma regra e uma lei que determina que os moradores dos condomínios, e aqui eu tô falando de síndica para moradores, para motoboys e para as empresas de fast food. Há uma lei de condomínio que determina que o condômino, é a Lei 10.406, o seu artigo é 1336, e diz o seguinte, que o condômino é obrigado a cumprir com as leis, com as regras, com a convenção, com o regimento, e além disso, não utilizar de forma a prejudicar a questão do sossego, da salubridade e da segurança dos condôminos. Os motoboys, na sua grande maioria, são pessoas de bem que estão trabalhando de sol a sol, na chuva, à noite, cansados, às vezes, muitas vezes em segundo turno. Mas a gente sabe também que existem pessoas más que se utilizam, inclusive, desse expediente. A gente vê, né, assaltos de rua utilizando caixinhas de fast food, enfim. E pode acontecer, devido a esse excesso que nós estamos com a questão do consumo de fast food, do portão ficar mais aberto do que fechado. Então, por isso, nos condomínios, a regra é que o motoboy não pode subir até a unidade privativa. Então, independe, inclusive, do que a empresa de fast food acha, o que o motoboy acha e outras determinações. Nos condomínios, se o morador estiver pedindo para que o entregador vá até a sua unidade privativa, ele está descumprindo com a Lei 10.406, seu artigo 1336, e também com regras que tem em convenções e regimento. Eu até separei uma aqui que eu vou ler para vocês, porque ela é um pouco longa, mas para que vocês entendam alguns modelos de regimentos internos, e quem não tem isso no seu condomínio, sugiro colocar para evitar essa polêmica, essa questão. Acredito, gosto, tenho muito respeito e atenção com os motoboys, inclusive aqueles que querem fazer essa gentileza, muitas vezes de subir, inclusive, escadas, mas a regra para segurança do condomínio, para evitar que o portão abra tantas vezes, é essa. Vou ler para vocês agora uma sugestão de regras em regimentos internos de condomínios, como fica determinada. Aqui, de um condomínio só, tá? É expressamente proibida a entrada no condomínio de pedintes, propagandistas, vendedores ambulantes, entregadores e outros prestadores de serviço, salvo quando vierem atender um morador, sendo que, neste caso, a permanência dessas pessoas ficará limitada à unidade autônoma do próprio morador, aquele interessado, que deverá acompanhá-lo, sendo pessoalmente responsável pela permanência do visitante desde o seu ingresso até a saída definitiva do edifício. Ainda no mesmo condomínio, não é permitido acesso das unidades autônomas de entregadores de pizzas, remédios, alimentos e outros objetos de pequeno porte. O morador responsável pela entrega deverá descer até a portaria interna para apanhar a sua encomenda. Ou seja, esse aqui é uma das regras. Eu vou colocar aqui no mesmo condomínio, em outra situação, falando da parte das garagens, o ingresso de veículos de entregadores de mercadorias, equipamentos e profissionais contratados, dentre outros, só será permitido com acompanhamento do proprietário e ou morador da unidade relacionada quando da entrega e saída do condomínio. Então, vejam que os condomínios que já estão mais preparados, já estão com essa regra no regimento interno. Se vocês não têm ainda no seu condomínio, acabem de vez com essa celeuma. Quero mandar um abraço para os motoboys que sofrem muito com esse tipo de situação. Eu sei que nas grandes cidades, nas grandes capitais, né, como São Paulo e Rio, é ainda pior. Aqui em Curitiba, todo mundo já conhece essa regra, essa lei, então é na portaria mesmo. Se tiver chovendo, o morador tiver que andar alguns lances na chuva, vai ter que andar, porque ele decidiu realizar uma compra
num horário que tá chovendo, a sua entrega, e ele desce, se ele quiser, ele cancela o seu pedido, né? Se ele já estiver deitado, se ele já estiver de pijama, se ele já estiver dormindo. Inclusive pedir para outras pessoas pegarem, eu acho engraçada essa situação, assim. Eu sempre falo assim, não deu problema ainda, mas vai dar. Sempre acontece alguma coisa. Então, até para quem você vai pedir um favorzinho, uma gentileza de retirar a sua entrega, tem que ficar atento, porque existem várias situações que a gente já conhece, né, de conflitos internos de condomínio, que acontecem por causa, às vezes, até de excesso de confiança. Então, retomando, recapitulando, para evitar que o portão fique mais aberto do que fechado, lembrando, gente, que tem mais uma história aí. Diz que até 2030 os apartamentos vão ser vendidos agora sem cozinha, porque a cozinha vai se resumir a um micro-ondas e uma air fryer. Isso significa o quê? Que as pessoas estão comendo fora mais e estão pedindo mais comida, que esse é o grande fluxo de entregadores nos condomínios. Existem outras entregas, obviamente, mas essa é a grande celeuma devido ao grande volume. Então, se você quer colaborar com o seu condomínio, com a sua vida, para você viver em paz, né? Não arranjar problema à toa, a gente já tem tanto conflito, tanta confusão, com os motoboys que estão trabalhando com dignidade, fazendo o seu ganha-pão da sua família, né? Outro dia eu vi um motoboy tão lindo com a foto da filha na caixinha, mostrando o trabalho dele. Colabore, vá buscar sua encomenda no primeiro ponto de acesso do seu condomínio, que deve ser, provavelmente, virado para a rua, tá bom? Acabou a celeuma de síndica para moradores de condomínios, motoboys e empresas de fast food e de entregas em geral. Beijo grande, gente, e se cuida. Eu voltei só para fazer um complemento. Quero dizer para vocês o seguinte, senhores motoboys, eu peço desculpa em nome dessas pessoas que às vezes são destemperadas, mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem que saber que existe o mal e existe o bem. E sabendo que existem as duas coisas, a gente tem que estar preparado para viver. Existem moradores ruins, síndicos ruins, motoboys ruins, tem gente ruim na polícia, na política, na igreja, em todos os lugares. Mas graças a Deus, existe muito mais gente boa. Então a gente não pode perder a esperança. A humanidade é a nossa esperança. Tem muito mais gente boa. Vamos com fé, às vezes a gente precisa ter essas conversinhas assim para fazer alguns ajustes, né? Colocar cada situação no seu devido lugar. Inclusive os síndicos. Atenção, síndicos, se você está vendo essa situação e está fingindo que não vê, você também está sendo omisso. Então, se você não tem ainda no seu regimento, faz favor de colocar. Se você já tem, faz favor de cumprir com as suas obrigações, as sanções legais, advertências e multas para que isso se acabe. Síndico, fique atento e faça o seu papel. Beijo de novo e se cuidem.